Bom dia a todos. Estamos iniciando, então, a 13ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar toda a relação jurídica entre a Prefeitura Municipal de Bauru e a FERSB, Fundação Estatal Regional de Saúde, da região de Bauru, desde a sua fundação até a presente data, nos termos do processo 198/2021, às 9h34 do dia 21/10/2021. Presentes aqui em plenário, esse vereador, o Biratã Castro Sanches, presidente da comissão, a vereadora Estela Alexandre Almagro, relatora, e a vereadora Chiara Ranieri Baceto. Também esteve aqui no plenário o vereador Carlinhos, que é membro desta casa. Nós, como de regular procedimento, toda quinta-feira a reunião da SEI, da FERSB, está com o plenário agendado, requisitado, para que possamos, na medida do possível, atualizarmos as informações. Também quero explicitar aqui que essa reunião de hoje tem por finalidade também passar os passos que foram dados até agora, a atualização dos documentos, das informações. Também quero aqui fazer menção de que, por conta da diligência de ontem, da qual tive conhecimento no começo da quarta-feira, e por questão de agendas já marcadas, não pude participar, informando que tive conhecimento apenas na manhã do dia de ontem, motivo pelo qual não pude cancelar os meus compromissos naquela tarde. E quero já, de imediato, solicitar à relatora que nos atualize sobre a questão do contador que foi contratado, dos documentos que chegaram ou não chegaram, e vou passar a palavra à vereadora Estela. Com a palavra, vereadora, bom dia. Bom dia a todos e toda. Bom, primeiramente, presidente, a necessidade da diligência surgiu do diálogo entre esta vereadora, a vereadora Chiara, e o vereador Locadora, na manhã de ontem, considerando que nós estamos aí há quase 2 semanas sem receber qualquer documento por parte do governo municipal ou da Secretaria Municipal de Saúde, e nós consideramos extremamente grave que nós tenhamos reservado o plenário dessa casa para os trabalhos do dia de hoje, onde nós poderíamos estar ouvindo pessoas chaves para algumas questões fundamentais que já foram trazidas aqui para o bojo dessa comissão especial de inquérito, como, por exemplo, os servidores que estão com processo na corregedoria. Foi um dos primeiros itens solicitados, ainda na primeira leva, reafirmado posteriormente, e pesquisando nos autos da documentação ofertada até aqui pela Prefeitura, a gente vai constatando que são 7.200 páginas, das quais muito pouco se aproveita. A necessidade da diligência ontem se justifica porque nós pedimos os bons préstimos técnicos aqui do nosso servidor, o Augusto, no sentido de, junto a essa relatora, proceder a um levantamento dos itens até aqui solicitados, quais as documentações efetivamente foram ofertadas, com qual nível de clareza por parte do secretário municipal de saúde. E aqui eu vou usar o termo secretário municipal de saúde para que a gente evite a culpabilização de servidores que foram indicados pela senhora prefeita, mas são funcionários do corpo efetivo da secretaria. Aqui eu faço um destaque, a situação de tensão psicológica
em torno de alguns funcionários ali, pelo constrangimento da situação diante do exercício democrático de nós, vereadores, membros dessa SEI, que têm insistido ao longo desses últimos 60 dias com a apresentação de documentos que até aqui não chegaram. Esse levantamento foi muito eficiente. Eu parabenizo aqui, mais uma vez, o Augusto, que tem sido um grande colaborador desse levantamento estratégico. Nós elencamos 33 itens, dos quais, 33 itens, onde nós mencionamos o ofício enviado pela Câmara com o respectivo número e data, a descrição de qual é o documento solicitado, com uma ementa bem resumida, não é mesmo? De qual documento foi solicitado, qual a situação, se foi entregue ou não, e um link. Mas a situação é tão complicada que, por exemplo, o link dá acesso ao documento que nós cuidamos de, a partir da digitalização, separar as 7.200 páginas com os documentos fornecidos em resposta aos ofícios que nós enviamos. Fazendo uma repeneira, nós passamos a linkar, a partir desses últimos dias, para acessar os documentos, conferindo item a item, se eles, apesar da situação estar entregue, se eles de fato correspondem à informação solicitada. E aí entra mais um susto, porque o número é assustador de respostas que não correspondem à pergunta feita. E aí a gente lamenta que uma tarde como hoje, em que muitos vereadores têm precisado da utilização desse plenário que é único, para audiências públicas, reuniões e outras atividades pertinentes à atividade do vereador, para uma reunião onde nós não poderemos ouvir ninguém. Por exemplo, os médicos que supostamente estão na corregedoria. Quem nos trouxe essas informações da corregedoria foi justamente as oitivas trazidas a essa casa. Só que aquela síndrome de amnésia que está todo mundo, ninguém lembra o nome de ninguém, né? Não lembro o número exato, eu sei que é mais que 1, eu sei que é mais que 2, eu sei que aconteceu assim. Nós perguntamos oficialmente. Então, eu vou narrar aqui o item 15, que é um dos itens que, nessa repeneira, mais chamou a nossa atenção enquanto relatora, onde nós pedimos aqui, no dia 13 de setembro, portanto, há mais de 30 dias atrás, o relatório com os casos enviados para a corregedoria e todos os demais dados atinentes ao banco de horas e também no tocante aos médicos PJ da FERSB, que também foi mencionado aqui pela diretora, caso de apuração em relação a determinada atitude médica no curso do trabalho da PJ. E a resposta que nós recebemos, se nós olharmos esse relatório, que eu peço desde já, que se você ainda não fez, que compartilhe no grupo, a situação em tese estaria ok, porque foi enviada a resposta. Quando você acessa a resposta enviada, você dá conta de 8 páginas que foram enviadas. Das 8 páginas, 3 estão em branco. Das 5 páginas que tem conteúdo, a página de rosto, a página número 1, é um ofício assinado pelo secretário Orlando, por duas diretoras e uma enfermeira, que não assinou. Tem lá o carimbo, o nome dela, mas não tem a assinatura dela. Inclusive, isso desperta a curiosidade de o porquê. É um ofício que eles não mencionam se é para a SEI, se é para a presidência da casa, se é eles enviando a algum outro órgão, departamento da prefeitura, onde dão conta de que, em fevereiro, um caso teria sido enviado
para onde também não se fala, não se menciona, dando conta de um procedimento na corregedoria. Não menciona o nome, não menciona se é todo o número de casos na corregedoria, se há mais, e também não nos explica esse primeiro ofício. No segundo, há um despacho, encaminhando isso para o gabinete. No terceiro, há uma cópia do nosso ofício, portanto, devolveu para nós, nessas 5 laudas, uma é o nosso próprio ofício. Aí tem uma tramitação, que é um e-mail de uma servidora dentro do quadro da saúde, enviando para Lília, possivelmente servidora do gabinete da prefeita, questionando qual o prazo que se teria para responder aquele quesito. Aí há um despacho para o chefe de gabinete, à época o Patrick, que despacha no dia 22 para a secretaria, para que a secretaria envie as informações solicitadas. Bom dia. Aí há a 5ª página, onde a secretaria recebe essa manifestação do gabinete. E você termina a análise desse 15º item com a seguinte conclusão: nada nos foi informado. Não há um único nome, nem se há mais nomes, nem se há em que pé está esse processo na corregedoria, portanto, nos impedindo de convocar, eventualmente, este médico servidor ou outros funcionários no bojo da secretaria para prestar esses esclarecimentos. E nós fomos detalhadamente, como ainda estou, reavaliando item a item, mesmo daqueles que foram supostamente entregues, e estamos chegando à conclusão que um percentual muito grande dos itens entregues não tem qualquer relevância ou repercussão para fins de uma análise detida e que, de fato, nos esclareça. Esse material que eu estou pedindo aqui para o secretário que disponibilize ao conjunto dos vereadores enquanto arquivo, porque a partir de baixar esse arquivo, vocês poderão acessar também o link já com todo o processo destrinchado, item a item, já com a vinculação de datas e número de ofícios. Ora, naturalmente, isso não foi um trabalho fácil, mas foi um trabalho necessário. E isso nos levou à necessidade de confrontar essas informações, fruto de um trabalho intenso que nós tivemos na última semana, na Secretaria de Saúde. Daí a necessidade da diligência. Naturalmente, presidente, o impedimento de Vossa Excelência, em decorrência de agenda, de estar conosco nesta diligência, não o impediria, naturalmente, de assinar e de que cuidássemos de que o rito formal utilizado até aqui pela Câmara Municipal com todas as suas 6 pudesse ser cumprido. Eu digo isso aqui na melhor das intenções, no sentido de que não pareça aos olhos do governo, da sociedade, da imprensa e também dessa Câmara Municipal, de que haja descompasso diante da urgência na busca de documentos. Vereadora Chiara, que também esteve conosco ontem, vereador Carlinhos, que também acompanhou, porque, presidente, o rito seria nós pedindo, manifestando uma maioria aí na comissão com interesse de ir, e naturalmente nós pedimos para que o secretário tivesse o cuidado de acessar todos os demais, sobretudo o presidente. O vereador Meira estava na cidade de Ourinhos, mas eu pediria a Vossa Excelência que, eu não sei quantos dias mais, nós permaneceremos com os trabalhos dessa comissão. Eu começo a trabalhar com mais efetividade agora para a finalização
deste relatório. Estou convencida, sobretudo a partir desta diligência de ontem, de que há uma ação deliberada de que nós não acessemos determinados documentos. Eu vou exemplificar um caso aqui. A mais importante das relações solicitadas até aqui foi nos informado ontem que está sendo ainda compilada, portanto, está há 60 dias sendo compilada, e que é a relação de médicos servidores e médicos PJ com seus horários determinados e também o cruzamento das horas negativas. Cruzamento que nós intencionamos fazer. E nos foi informado pela secretaria, numa observação muito oportuna da vereadora Chiara, durante a diligência, de que nós não pedimos que a secretaria em nenhum momento fizesse o cruzamento de informações. Até porque, se tivessem que fazê-lo, já o teriam feito. Essa ou qualquer outra gestão. Nós queremos a informação. E a percepção que nós tivemos é que o que nos será dado, se for dado em algum momento, em tempo hábil, é um cruzamento de informações que até aqui levou 60 dias. E pelo que foi dito lá ontem, falta muito para ser feito. E que, portanto, nos deixa bastante apreensivos em relação à postura. Eu quero destacar aqui, diante da gravidade disso tudo que eu estou dizendo, eu quero destacar aqui duas posturas ontem. A primeira, do próprio secretário, Dr. Orlando Costa Dias, uma postura que eu, e creio sou seguida dos demais que estiveram conosco ontem, repudio, porque tratou de comparar a atividade parlamentar legítima e necessária como um mise-en-scène, nos chamou de palhaços, teve um chilique. Cheguei mesmo a acreditar que ele teria um ataque. Foi muito incompatível com o decoro que se espera do cargo de secretário, que trabalha com um orçamento da ordem de muitos milhões. O vereador Júnior Locadora foi muito enfático diante da postura do secretário, que misturou alhos com bugalhos e atrapalhou durante uns bons momentos. Claro, nós agimos com a maior calma, a maior tranquilidade, e eu menciono aqui esse relatório, essa postura do secretário, primeiro para lamentar, segundo para dizer que eu acho que o secretário de saúde está precisando de um médico. Vai ter que tomar chazinho de camomila, vai ter que tomar Rivotril, vai ter que se medicar, mas vai ter que nos respeitar. Porque nós fomos eleitos vereadores e eleitos membros dessa comissão especial de inquérito. E não será ele, nem a prefeita, nem ninguém que nos impedirá de desenvolver e de atuar como nós precisamos e temos consciência do nosso papel e do nosso dever. Quero mencionar aqui também que vi com muita, mas muita estranheza mesmo, a postura também de uma das servidoras. Aliás, Dr. Orlando, que é muito conhecido na iniciativa privada pela sua fixação por crachás, uma secretária, uma funcionária da pasta que estava sem crachá, vereador Meira, que não pôde nos acompanhar, mas que com todo o topete
quis interromper a nossa diligência, indagando e insinuando se não seria falta de clareza nas perguntas que estaria dificultando as respostas. E aí ela pede licença para interromper e pergunta se pode ter acesso, eu posso explicar para ela como as perguntas estão sendo feitas, para ela poder entender a dificuldade nas respostas. E eu faço aqui um breve relato, vereador. Porque seria cômico se não fosse trágico? E eu indago a ela: qual é o nome da senhora? Andréa. Ah, é a senhora que acabou de chegar de Birigui? Eu era de Birigui. Falei: senhora Andréa, a senhora chegou aos 45 do segundo tempo, não tem espaço para a senhora na janelinha. Eu tenho informações do seu currículo e sei que a senhora estava na prefeitura de Birigui até janeiro desse ano. Eu não vou interromper uma diligência para dar aulinha para você sobre a SEI e os nossos procedimentos. Nós temos clareza do que perguntamos, como eu tenho certeza que a secretaria tem clareza do que lhe é perguntado. Mas eu lhe aconselho a assistir todos os vídeos que estão disponíveis na TV Câmara com as oitivas e, já que você agora é parte do quadro dos servidores da nossa cidade, bem-vinda e vá acessar os ofícios que estão circulando aqui, de departamento em departamento. Quem sabe a senhora não faça uma tradução melhor e isso agilize os documentos a chegar, porque nós estamos a pouco mais de 20 dias de conclusão dos trabalhos dessa comissão especial de inquérito, e eu não vou colocar essa responsabilidade na mão de alguém que pode entender muito de Birigui, mas não de Bauru. Não vou te explicar isso agora. Isso chama atenção, por quê? Porque nós não convocamos o núcleo de funcionários que foi chamado ali pelo secretário para estar. Nós pretendíamos bater a lista, item por item, e indagar o porquê de não estar. De qualquer forma, deveria estar ali, vereadora Chiara, vereador Locadora e Carlinhos, uns 7, 8 servidores. E, obviamente, assim como a primeira diligência que fizemos ainda na segunda semana de trabalhos, terceira semana de trabalhos da SEI, a imprensa nos acompanhou. E isso também me causou muita estranheza, porque a imprensa acompanha todos os trabalhos da SEI e de todas as comissões dessa casa, todos os atos aqui são públicos, até porque é pública a função que a gente desempenha, e parece ter causado muito incômodo ao secretário de Saúde ontem, que a imprensa tenha nos acompanhado. Então, deixar registrado aqui o nosso repúdio a essa visão do secretário sobre os trabalhos da diligência da SEI, registrar a decepção, porque, como bem demonstrado aí pela imprensa na data de hoje, repercutindo a diligência de ontem, a precariedade das informações e do cuidado e do trato com informações essenciais, inclusive para evitar muitas das denúncias que chegam a essa casa e para que nós possamos confrontá-las, não existe, não há qualquer controle e, de fato, as informações são para lá de precárias. Um dos relatórios, inclusive, ele é todo, e o vereador Meira, Vossa Excelência, que assim como eu é advogado, um dos documentos ofertados aqui é quase todo ele com anotações manuais de lápis e de caneta, e são considerados relatórios oficiais. E foi dito ontem que são os únicos que existem, e que ainda falta muito para levantar, mas que são todos assim. E indagado da funcionária, como é que se faz para se ter esse controle efetivo se não há esse sistema efetivo para o controle? Porque uma das anotações, inclusive, vereadores, uma das anotações, inclusive, o mesmo médico teria supostamente trabalhado ao mesmo tempo em 2 plantões em 2 unidades distintas. E aí você vai encontrar um manifesto
de uma servidora dizendo: em que pese, aparentemente, o profissional ter cumprido o plantão ao mesmo tempo em 2 unidades, a bem da verdade, ele não cumpriu em nenhuma das 2, mas numa 3ª unidade que não está no primeiro relatório. Então, isso realmente causa muito espanto, e essa foi a nossa diligência, que durou cerca de 2 horas, de umas 2 horas, e item a item, inclusive aqui para finalizar esse meu primeiro relato, nós também cobramos, e fiquei assustada, até porque Bauru não é uma cidade grande, mas não tão grande, que as informações não circulem. E eu tive notícias de ter havido ontem, no gabinete da prefeita, uma reunião com o secretário de saúde e alguns servidores que foram convidados, aspa aí nesse convidados, para uma discussão no gabinete da prefeita. E um dos relatos mais detalhados, mais completos, mais enfáticos que nós tivemos durante todos os trabalhos desta SEI, um depoimento realmente que naquele momento me pareceu inequívoco, do funcionário Luiz Gustavo. Ontem a gente viu com certa tristeza a alteração das informações trazidas a essa SEI pelo próprio funcionário. Eu menciono aqui, vereador Meira, o refis das horas negativas, porque os 2 processos mencionados, não por nós, mas pela diretora de urgência, a doutora Elana, lá do alto das suas férias, não sei em qual dos resorts, mas ela informou sobre esse procedimento administrativo que teria sido chancelado pelo secretário. E aqui o funcionário nos deu conta de não ter passado pela diretoria dele, a quem competiria essa análise, a diretoria de pessoal expediente, e que não haveria parecer jurídico. E ele declarou aqui quanto à avaliação dele próprio, quanto à ilegalidade do ato, na medida em que se trata de recursos do fundo, porque é daí que sai o pagamento do nosso quadro da saúde. E, portanto, um recurso que tem, por determinação legal e constitucional, a missão e a tarefa do controle social. E ontem, diferentemente do dito aqui, o funcionário disse que os 2 contratos, os 2 processos administrativos, passou sim pela diretoria dele, e que não podia nos dar cópia ali de imediato, porque não se encontrava lá. Os processos se encontravam na Secretaria de Administração. Indagado se há parecer jurídico, reafirmou não haver, mas trouxe uma interpretação jurídica, já ali por nós refutada, de que, por uma determinada lei, mencionada ali por ele, o trato dado a esse refis das horas negativas seria o de... qual o termo que ele usou, vereadora Chiara? Não é... onerar. Quando um servidor onera o caixa ou o patrimônio da prefeitura, uma lei autorizaria que até 1% do seu salário fosse comprometido para pagar por essa oneração ao erário. Obviamente, não só pela doutora Fernanda, que também é advogada e nos acompanha pelo UAB, mas também por mim, independente da formação jurídica, pelos demais pares que nos acompanhavam. Obviamente que salário não se trata de onerar erário, se trata de um pagamento indevido. Se não trabalhou e recebeu, alguém assinou embaixo, até porque a funcionária nos disse ontem que os plantões não cumpridos é informado pelas chefias de cada unidade através de e-mails ao departamento, e a deliberação quanto a pagamento independente de plantão cumprido é da gestão, mas que a diretoria daquela unidade
passa mês a mês. O que, inclusive, gerou novos questionamentos nossos, né? Ué, se tem essa mensagem mês a mês, qual que é a dificuldade em se levantar esses dados que vocês estão compilando há 60 dias? Basta juntar, então, minimamente esses e-mails, que já é um absurdo, naturalmente, porque imaginar que uma secretaria não disponha de um software, de uma equipe. Eu, inclusive, quero indagar acerca disso. Esse não sei se o último, mas provavelmente um dos últimos questionamentos que eu ainda quero fazer, presidente. Se há um departamento de TI dentro da secretaria, quem responde e como há essa triangulação, esse compartilhar de serviços e informações entre essa inteligência, esse TI, com os demais departamentos, a fim de que se tenha ou não, como foi dito ontem, um controle efetivo sobre informações que essas sim oneram os cofres públicos. E, a bem da verdade, nós imaginávamos que sairíamos de lá, no mínimo, com as cópias desses 2 processos, já que já chancelados, e esses pagamentos mensais, inclusive, já sendo feito, tipo Casas Bahia, né? A perder de vista, em parcelinhas a perder de vista, mas não saímos. E a informação é de que está sendo feito um esforço para que até sexta, ou mais tardar, semana que vem, esses 2 processos estejam aqui, considerando que já estamos há mais de 10 dias da solicitação, com as 2 semanas. De fato, a gente sai de lá com uma expectativa muito pequena, muito baixa, quanto a que esses documentos efetivamente venham a chegar a essa casa. E eu gostaria de aqui, no final da minha fala, pedir que a vereadora Chiara e o vereador Locadora também pudessem, até para registro, não é, vereadora Chiara? Também pudesse falar aqui agora na sequência acerca das suas percepções quanto à diligência de ontem. Bom dia a todos. Eu gostaria de fazer, antes de falar das minhas percepções sobre a diligência, eu gostaria de fazer algumas considerações a respeito da necessidade da diligência. Em que pese o presidente da Comissão Especial de Inquérito não poder participar da diligência, o fato de não ter assinado uma solicitação de 3 membros dessa comissão, me gerou um pouco de dúvidas a respeito do entendimento da nossa intenção em fazer essa diligência, né? Por mais que não tenha ficado clara no momento que foi apresentado, né, essa intenção dos vereadores em fazer essa diligência, eu acho que, como presidente de uma comissão especial de inquérito, poderia ter questionado os vereadores no mesmo instante sobre essa necessidade, né, já que a gente tem um grupo no WhatsApp, e não se negado a assinar. Nós temos um grupo, né, no WhatsApp, né? Nós temos. Isso. Mas estávamos todos aqui na Câmara, né? Então, por isso... Reunião da economia, né? Então, por isso, seria simples a gente se conversar, né? Claro. E fazermos a diligência. A não ser que Vossa Excelência entenda que a diligência não fosse importante. Não costumo assinar aquilo que eu ainda não tenho conhecimento. Ok. Então, presidente, eu gostaria de deixar aqui registrado, né, a necessidade da diligência de ontem, porque, do nosso ponto de vista, foi uma tentativa, uma última tentativa, do meu ponto de vista, de receber as informações que são importantes para que a gente cumpra os prazos para a conclusão do relatório, um relatório que não seja visto pela opinião pública, feito por vereadores que estão fazendo papel de palhaços. Eu acho que isso é muito sério, porque, embora estejam querendo imprimir nestes vereadores, né, a pecha de palhaços, nós não somos. Nós estamos nos dedicando
e bastante para fazer um trabalho difícil, porque são documentos que são solicitados e que não chegam. Ou quando chegam sem a informação solicitada. São oitivas que são feitas aqui, que um diz, o outro desdiz, depois o outro diz, o outro desdiz. Ontem foi a mesma situação. São diligências que são feitas e que, na verdade, são feitas no sentido de buscar aquilo que nós não estamos encontrando, e não estamos encontrando porque, de uma forma unilateral, que é lá da Secretaria Municipal da Saúde, está resistindo em contribuir com os trabalhos. E aqui eu quero fazer aqui um registro muito importante. Se qualquer um de nós aqui fôssemos o secretário municipal de saúde, nós estaríamos respeitando essa comissão especial de inquérito e todos os documentos solicitados, todas as informações, nós estaríamos à frente. Nós teríamos conhecimento daquilo que foi solicitado, quem é que está buscando a informação, quando que está sendo encaminhado, que informação que está sendo passada, ou não tem secretário municipal de saúde nessa cidade? Porque parece que não tem. Aceita haver navios. Não tem um jurídico para olhar o que está sendo encaminhado, onde que vai buscar a informação, se a informação está sendo precisa. O secretário faz vista grossa, não está levando a sério essa SEI, eu não sei por que não está levando a sério essa SEI, isso me incomoda muito, é uma SEI, é uma comissão especial de inquérito, e parece que nós somos palhaços mesmo, não vai dar em nada. A impressão que eu tenho é que alguém disse lá que isso daqui não dá em nada, por isso que nós não estamos sendo respeitados. E isso é o meu medo desde o começo, desde o dia que foi pedida essa SEI. Eu tive dúvidas desde o início que foi solicitada essa SEI. Se essa SEI era para pôr panos quentes na SEI passada, que foi a SEI da Covid. Desde o início. E cada vez mais eu me convenço de que é isso o que estão tentando fazer com essa SEI. Então, eu gostaria de fazer aqui mais algumas considerações. Colocaram uma profissional da Secretaria de Saúde para responder. A profissional não recebe o ofício, não é a primeira pessoa que recebe o ofício. A oitiva da semana passada, que era para a gente verificar o sistema, ela recebeu o ofício depois do horário que a gente tinha agendado para verificar o sistema. E a pessoa de TI, o sistema fica com ela. É brincadeira isso? Eu vi o jornalista Nelson Gonçalves, 94 FM, aí me fala que o pessoal de TI trabalha do lado dela. Aí as informações que estão sendo compiladas, que poderia ser feito numa rotina, que poderia ser acrescentada lá no sistema de TI, eles estão fazendo manualmente. Uma informação que não foi isso que nós pedimos. Tanto zelo para passar as informações, para passar exatamente do jeito que está no processo, lá até a capa do processo vem. E essa informação eles têm que compilar. Cadê os e-mails? Os e-mails que a enfermeira responsável da unidade de saúde encaminha para a Secretaria de Administração, dizendo quem são os médicos que faltaram, para que seja feito lá o controle na Secretaria de Administração, de quem é o servidor que está faltando. Cadê o e-mail? É isso que nós queremos. Será que não tem uma planilha? Um controle na unidade que diz de todos os funcionários que foram, que faltaram? Qualquer empresa faz isso. Qualquer coordenador de departamento tem lá o controle dos seus que faltaram. Cadê isso? É tão difícil passar? Agora, a informação mais importante é a seguinte: nós temos um objeto nessa SEI. É trabalhar a relação jurídica entre a prefeitura e a FERSP. Se chega uma informação para a gente de que o médico não estava trabalhando na prefeitura e naquele mesmo horário estava trabalhando na prefeitura pela FERSP, que esse médico recebeu duplamente, porque ele recebeu pela FERSP e recebeu pela prefeitura, e não foi uma vez. Se nós estamos dizendo que nós precisamos dessa informação para concluir um relatório que cuida justamente disso, e essa informação não chega, e aparentemente não chega porque não querem enviar essa informação, nós temos que encerrar essa SEI, porque essa informação não vai chegar.
Eu acho que é um caso de uma comissão processante especificamente para cuidar disso. Porque a omissão, a negligência, é uma informação de que a prefeitura pagou duplamente por um serviço que talvez nem tenha sido executado, hein? Porque tem essa situação de que o médico estaria numa unidade, que estaria na outra e nem estava em nenhuma. Agora, se nós não podemos fazer o nosso trabalho, então, para. Eu desisto disso aqui, é uma palhaçada mesmo, tá? E não é porque nós estamos fazendo disso uma palhaçada, é porque querem fazer disso daqui uma palhaçada. E não tem como a gente trabalhar se a gente não tem elementos para trabalhar. Então, chega. Eu não sirvo para esse tipo de papel. Não sirvo. Eu acho, vereadora Estela, que Vossa Excelência tem que concluir esse relatório com as informações que temos. E aí, a Câmara decide o que vai fazer daqui para frente. É isso que eu penso. Ontem, para mim, foi a gota d'água. A gota d'água. Tem muita coisa errada. Tem coisa errada aqui dentro, tem coisa errada lá. E a gente tem que pôr um basta em tudo isso daqui. Era isso que eu gostaria de dizer. Eu peço até desculpas porque foi um desabafo mesmo. Eu acho que o desabafo de ontem lá do Dr. Orlando, para mim foi, na verdade, um chacoalhão, né? Um chacoalhão de que realmente é o que nós estamos fazendo, papel de palhaço. Obrigada, presidente. Vereador Locadora. Bom dia a todos, vereador, vereadoras. Então, ontem, né, eu confesso que à tarde, viu, presidente, na hora que a gente retornou, que aí eu tive a notícia que o presidente não tinha assinado o papel lá da nossa visita. Sim. E confesso também que eu não sabia, né, que eu fiquei sem entender o motivo, porque eu acho que a gente trabalha junto, então a gente tem que conversar, se entender melhor. Eu acho que a gente somos em 5, somos vereadores, mas é igual eu falo, eu fui eleito pelo povo, né? Todo mundo teve, e eu sempre vou lutar pelo povo, independente do que seja. Antes de eu vir para agora, novamente voltei lá na escola, onde desabou o teto. Então, eu acho assim, onde chama a gente, eu vou. E ontem, quando as vereadoras comunicaram, eu nem sabia, para mim, eu sabia só que o Meira não ia pelo fato dele ter ido viajar com o vereador Júnior. E o que acontece? Eu acho que o que me irritou ontem, confesso, foi a fala do Dr. Orlando na hora dele ir embora e falar que aquilo era uma palhaçada. Porque, de verdade mesmo, todos os dias eu agradeço a Deus por Ele ter me dado esse cargo. Quanto é difícil você chegar aqui para poder representar a população de Bauru Povo. E eu não consigo sair de casa nem um dia sem falar: Deus, obrigado por o Senhor ter me tornado vereador. Que isso é muito importante para mim. E quando você chega num lugar onde está a imprensa, várias pessoas trabalhando, como a gente estava, sério, confesso de coração que às vezes eu vejo as pessoas vou falar, os advogados dessa casa, pega a vereadora Chiara também, o Marquinhos, pessoas que têm mais mandato, que vão mais a fundo, que entendem algumas coisas, algumas palavras juridicamente que às vezes a gente nem entende. E eu não tenho vergonha nenhuma de perguntar, às vezes, para os vereadores, o que significa essa palavra, às vezes. Como ontem à noite até perguntei para o Meira, aquela palavra, na hora que o rapaz lá, o Luiz Gustavo, falou, é onero, não sei. Oneroso. Coisas assim, às vezes, que até o Nelson, na hora lá, também falou o significado dessa palavra. Eu não tenho vergonha. Então, eu admiro as pessoas que vão mais a fundo, que entendem mais as coisas, que tem. Mas uma coisa que eu não tenho é falta de vontade. Sabe, eu vou, se me ligar agora, eu falava, locadora, vamos para São Paulo buscar alguma coisa? Vamos, locadora, vamos ficar 3 dias em Brasília? Vamos, locadora, vamos em tal lugar? Vamos, que eu acho que eu sou grato tanto a Deus e ao povo que acreditou em mim. E quando você vê um secretário da saúde
tendo aquela palavra, tendo aquela atitude de chamar aquilo de uma palhaçada, eu confesso que eu me senti sim ofendido, e pelas demais pessoas que estavam ali, não só os membros da SEI, como e também estava o vereador Carlinhos, mas até pela ausência dos dois vereadores, do Meira e do Bira, porque eu confesso, a partir do momento que ele fala uma palhaçada, é generalizado, desculpe, até com a imprensa, porque a imprensa estava ali trabalhando, e eu senti o que incomodou o secretário foi a imprensa, sabe? Então, o que acontece? Eu confesso que eu fiquei muito balançado, não gostei dessa palavra usada, porque não é uma palhaçada. A gente estava ali tentando entender melhor, procurar entender o assunto. Tinha outras coisas para fazer que eu desmarquei na hora para fazer isso, porque a gente sabe que isso é sério. A gente, como a gente sempre fala, a gente não quer apontar o dedo, não quer acusar ninguém. A gente sabe que a SEI da Covid ajudou a levantar essa SEI. A gente sabe que mudou muito. Hoje, eu, como sou da área da saúde, já tenho contato com alguns médicos, profissionais da saúde. Eles falam para mim, locadora, as coisas estão mudando. Locadora mudou. Eles estão espertos, porque eles sabem que a gente está aqui para fazer um trabalho sério. E eu confesso que essa palavra, ela me chateou muito, né? Ela não é uma palavra assim forte. Quando você fala palhaçada, eu sei que a gente está fazendo um trabalho sério, mas eu quero dizer o quê? Que todos nós, sabe, precisamos, com a nossa divergência, pensar da mesma linha, pensar do mesmo jeito e pensar na cidade, sabe? Eu confesso para você que eu não tenho nada contra ninguém, né? Que eu tô aqui porque eu quero o melhor para a cidade. E o melhor, quem pode fazer isso é a gente, presidente. É a gente mesmo, a gente que está aqui representando o povo. A gente não tem que apontar ninguém. Como você vê ontem a funcionária Sueli, você vê, cara, a vontade que ela tem de ajudar, mas ela está com as mãos atadas, ela não tem as respostas. Aí você vê o olho dela encher de lágrima, né? E é isso que me incomoda. Sabe, às vezes você sentir que a pessoa ela não tem resposta, ela não tem o que falar, ela não tem documento, não tem. Então, o que acontece? Eu acho que o que me incomodou muito ontem mesmo foi essa palavra dele ontem, de direcionar isso daqui, um trabalho sério que você vê, às vezes, pastor, até comenta aqui com você, às vezes a gente chega o dia de a gente ficar quinta-feira aqui o dia inteiro e sexta-feira aqui o dia inteiro. Eu confesso que eu gosto da rua, gosto de atender o povo na sua casa e nos lugares, visitar, e eu fico preso aqui. Eu até brinco, falo, para o vereador que tem o trabalho mais centrado, do jeito mais burocrático dessa parte, para ele é diferente, mas para mim não. Para mim eu gosto de estar na rua. E aí quando você fica aqui quinta e sexta-feira preso, ou quinta aqui dentro, não é uma palhaçada, porque se fosse uma palhaçada eu nem teria participado, eu tinha indicado outra pessoa, eu não viria. Então foi só isso que eu queria deixar registrado, que essa palavra palhaçada foi, acho que a palavra que ele não deveria ter usado ontem. Okay. Tá bom, senhor? Vereador Meira. Bom dia a todos. Eu infelizmente, não pude comparecer ontem lá na diligência, mas eu entendo que toda diligência seja decorrente de uma deliberação dos membros da comissão, seja por meio de uma denúncia anônima, que, conforme eu mesmo recebi uma denúncia anônima e aportei, foi protocolado e foi pedido e foi investigado o fato que foi apontado pelo informante. Mas toda diligência, e ainda mais deliberada por membros da comissão, eu reputo como importante e necessária, né? Afinal de contas, como a própria vereadora Chiara diz, nós temos um propósito aqui na SEI, que é, na verdade, chegar a alguma conclusão dessa relação jurídica e comercial, por que não? Porque contratual, que existe entre Prefeitura Municipal e FERSV. Nós sabemos que é tudo prata da mesma casa, né? Foi um mecanismo encontrado lá atrás para poder suprir uma demanda do município. Então, eu entendo que, como na SEI da Covid, isso foi aventado como um grande problema, e foi o próprio vereador presidente dessa casa aqui que foi
que deu início ao pedido da instalação de uma comissão especial de inquérito, e quando fez, acredito eu, que fez com o propósito de falar, peraí, que tipo de relação é essa? Né? Afinal de contas, médicos ou profissionais são contratados para trabalhar num trabalho e recebem, como que é essa? Então, isso foi importante porque a própria SEI, com a infinidade de documentos, com vários depoimentos aqui, nós pudemos constatar que era uma relação um pouco que não tinha nenhum tipo de controle. E ainda por cima, chegou-se à conclusão, como a própria vereadora Chiara falou, que, além disso, além dessa dificuldade de encontro de contas, que era exatamente, o que é convênio? O próprio locadora disse de forma bastante humilde, né, em que ele fala assim, olha, eu não entendo algumas palavras, eu não entendo algumas terminologias, como eu também aprendo aqui, né? Que eu aprendi, por exemplo, a diferença de convênio e de contrato, que parece a mesma coisa, mas não é. Mas a gente precisa entender. E aqui a comissão, ela é composta por um grupo de pessoas que vem de diferentes lugares, tem diferentes origens, né? Na é verdade? Então, é isso que é o legal da democracia, porque as pessoas que aqui estão representando o povo vêm de diversos segmentos da sociedade. Isso é importante, né? E nem todos aqui precisam conhecer profundamente sobre um assunto. E tem um momento aqui na SEI de aprender. Então, nesse aprendizado todo, o que nós chegamos, pelo menos o que eu vejo, é que existia uma total falta de controle desse repasse de recursos, seja por convênio, seja por contrato. E ainda descobriu-se que alguns profissionais usavam de uma ferramenta, né, que o próprio executivo instituiu, que é o tal de banco de horas negativas. Eu nunca vi isso. Eu trabalhei na Polícia Militar, falar em hora negativa, não existe isso. Na verdade, o policial trabalha além do horário de trabalho dele, porque às vezes excede, e nunca recebe para isso. Ou seja, é o tipo do servidor que nem sequer pode imaginar em falar em hora negativa. Aí, quando eu descubro que existe essa ferramenta de hora negativa, e descobre-se que esse profissional, e me parece que falta documentos para demonstrar isso de forma, com uma prova documental, de que o servidor, ele saía do seu horário de trabalho habitual, ou seja, aquilo para qual ele foi contratado como servidor público municipal, e além disso ele ia prestar um serviço na fundação. Então ele ganhava duplamente. Isso é uma irregularidade, isso aí para mim é um ato de improbidade do funcionário e de quem deveria fiscalizá-lo. Né? Porque, afinal de contas, como a vereadora Chiara falou, pô, cadê que falta de controle que é esse, né? Hoje existe lá o ponto eletrônico, então que ele vai lá, ele coloca o dedo dele lá e tal. Então, aí pega uma outra relação das horas negativas e faz-se um acordo com esse funcionário, dizendo, quando há ônus ou quando dá uma onerosidade ao município, por exemplo, um dano ao município, por exemplo, o profissional ele está trabalhando lá e por negligência ele bota uma máquina em funcionamento que ela está sem óleo e ele não verificou se tinha óleo na máquina ou não, ou num veículo, e funde o motor daquela máquina. A responsabilidade é de quem? É dele, que tinha que fazer as medidas de primeiro escalão para verificar se aquela máquina podia ser funcionar. Então, quanto custou aquilo ali? Custou R$5.000 ou R$10.000. Eu vou descontar isso do salário dele, um percentual X. Diferente do que acontece com essa relação da tal da hora negativa. E hoje mesmo, numa entrevista numa rádio aqui em Bauru, ele perguntou qual seria o seu posicionamento frente a isso. Eu falei, bom, se ele tem lá 20 mil a pagar para o município, eu entendo o seguinte, ele ganha 10, no primeiro mês eu desconto 10, segundo mês eu desconto outros 10. E acabou. Ou então ele paga em horas, mas vai pagar em horas que a administração determinar. E não um financiamento de pai para filho. O financiamento de pai para filho é aquele que você empresta R$10.000 para o seu filho e fala para o seu filho, filho, pai, como que eu vou pagar para você essa dívida? Paga R$100 por mês, está tudo certo. Ele não vai pagar nunca, é uma coisa que eu vou perder de vista. Ou seja, é como se eu tivesse dando ali os R$10.000 para o meu filho. É a mesma coisa que aconteceu com esses profissionais que usaram dessa ferramenta, né, de uma forma para prejudicar o erário, prejudicar a prestação de serviço, porque tem mais um outro detalhe. O dia que ele faltou,
ficou sem. Esse ficou sem, pode ser que houve um prejuízo à sociedade, mas pode ser também que houve uma substituição de um outro profissional e pagando hora extra para esse outro profissional. Então, olha só o efeito cascata que é uma medida adotada dentro da administração. Ela pode ser extremamente onerosa para o município. Então, vereador Bira, eu entendo que a diligência realizada pelos 3 membros da comissão, ela é legítima, ela tinha que ser realizada, independentemente da assinatura ou não. Eu entendo o seguinte, que se a vereadora Chiara, ela, como membro da comissão, ela recebe uma informação, ela está no meio da rua, está indo para a casa dela, ela recebe uma informação, olha, nesse momento está acontecendo lá um problema, lá na Secretaria da Saúde, relacionado ao assunto que vocês estão apurando na SEI. Ela tem todo o direito de pegar e se dirigir lá para a secretaria e falar, olha, eu vim aqui, eu quero falar com a servidora fulano ou servidor fulano de tal, para saber sobre esse documento. Ela tem legitimidade para isso, como qualquer vereador tem aqui, mesmo não sendo membro da SEI. Ele pode, ele tem acesso a qualquer repartição pública. Então, eu reputo essa visita ou essa diligência feita pela comissão legítima. O fato do doutor Orlando ter atribuído ao trabalho daqueles membros da comissão como, aspas, como uma palhaçada, além de ser deselegante, é uma atitude imatura do secretário em fazer em proferir um tipo de ofensa a um grupo de parlamentares. E eu percebo tudo isso, eu vejo o seguinte, eu acredito que o doutor Orlando, né, uma pessoa que tem aí um currículo invejável aqui como profissional médico na cidade, foi presidente da Unimed e tudo, e junto com a Sueli, eles aventuraram a lançar uma candidatura sem imaginar que podiam ganhar. E, de repente, eles ganharam uma eleição, venceram uma eleição, porque a eleição é uma coisa que... Vamos pensar bem, a vereadora, a prefeita Suelen, no início da campanha, no início das eleições, ela estava com 1%. Ela virou o jogo numa campanha, virou o jogo numa... Enfim, é uma coisa que acontece. E, de repente, desculpa a expressão, caiu no colo deles uma administração de uma cidade de 400 mil habitantes com vários problemas, com sérios problemas. E aí, hoje, o que a gente percebe é que eles estão com uma dificuldade enorme de fazer a máquina funcionar. E aí vem pandemia, e aí vem denúncias, e tem uma série de irregularidades. Veja o que o Gazeta enfrentou em relação à Coab. Veja que o Gazeta, todo mundo enfrentou problemas aqui, mas tem que estar preparado para o exercício do cargo. E o que eu percebo, com essa atitude do doutor Orlando, embora eu respeite muito ele teve uma atitude absolutamente infantil, uma atitude absolutamente inapropriada frente a uma comissão, frente a 3 pessoas que ali representam também o povo. Porque se ele foi eleito, ele e a Sueli foram eleitos para a majoritária, nós fomos eleitos por uma eleição proporcional, que é muito mais difícil de ser eleito. Muito mais difícil. Então, o respeito tem que ser recíproco do executivo com o legislativo e o legislativo com o executivo. E, infelizmente, isso não está acontecendo em relação ao legislativo, por parte do executivo. E isso precisa o quê? Ser corrigido. Como que nós vamos corrigir isso? Não sei. A imprensa, a opinião pública é que vai dizer. Mas que é preciso ser feita alguma coisa? Que é preciso pegar e chamar a devida atenção ou adotar medidas que estejam ao alcance aqui nosso, como poder legislativo? Assim o faremos. O que não pode é ter uma desconsideração por parte de qualquer vereador e ainda mais por parte de uma comissão especial de inquérito que visa apurar uma irregularidade que talvez não foi criada pela atual administração. Nós percebemos que isso já vem lá atrás, essa falta de controle, essa falta de fiscalização. Se a SEI vai ajudar nesse sentido, ótimo, ótimo. Agora, o que não pode é atribuir a uma comissão especial de inquérito, a 3 vereadores, que o ato deles de fiscalização, de diligência realizada numa determinada secretaria da administração, seja classificado como palhaçada. Porque a palavra palhaçada é uma palavra que, de uma certa forma, a mim me ofende. Porque, primeiro, que eu não sou palhaço. E também o palhaço, né? Eu não sou palhaço porque eu não trabalho no circo. Mas o palhaço aí é no sentido pejorativo, dando a entender que é uma bagunça, que é uma zona,
que é um grupo de pessoas que só querem o quê? Buscar mídia para isso, né? Um ato midiático, que não é. Não é. Se estava a imprensa, se estava isso, aquilo, isso é outro problema. Agora, a diligência era necessária? Era. A secretaria tinha que atender a comissão? Tinha. E pronto, seja qual for a hora. Se nós aqui agora deliberarmos e falar, vamos subir na secretaria, qual o problema? Nenhum. Se nós subirmos agora lá no Palácio das Cerejeiras, falar com a prefeita, qual o problema? Nenhum. Nós somos vereadores, nós somos representantes, nós somos o outro poder. Eu não preciso de agenda para falar com a prefeita. Eu não preciso de agenda para falar com o secretário. Não preciso mesmo. Se puder me atender, muito bem. Se não tiver e não puder me atender, é uma coisa. Agora, o que não pode é classificar a minha atitude, minha ou dos parlamentares, como de palhaçada. Lamentável a atitude do doutor Orlando com os colegas que lá compareceram, e eu espero, né, que o doutor Orlando reflita sobre isso. Eu não sei se é caso de pedir perdão ou desculpas, mas pelo menos um pedido de desculpas formal, ele se faz necessário nesse momento, em respeito aos membros dessa casa. Concordo. Nós temos também a presença aqui do presidente da casa, vereador Marcos, vereador Carlinhos. A comissão abre a palavra para os senhores, se assim desejarem. Mais alguma consideração? Se não houver nenhuma outra consideração, eu queria fazer aqui alguns apontamentos. Quero citar que na primeira diligência que tivemos na Secretaria de Saúde, vereadora Estela, estivemos presentes, devidamente avisados, devidamente conversados, entendendo a necessidade, não havendo prejuízo a nenhuma outra agenda, nós estivemos lá. E, se não me falha a memória, vereadora Chiara, vereador Meira também não estavam. Estávamos nós três. E eu não me opus a nenhum tipo de incursão quando avisado e convencido, sem precisar assinar qualquer documento. Porque eu acho que a palavra é suficientemente importante. A comissão vai se propor a fazer uma diligência, nós iremos. Os que puderem e os que não puderem, naturalmente serão entendidos. Eu quero deixar isso bem claro. Assinar ou não assinar o papel, posso assinar agora, mesmo não tendo ido. Mas não costumo assinar documentos dos quais eu não tenho conhecimento. É simples assim. Acho que os senhores também fazem assim. A menos que a gente costume assinar coisas que a gente não tenha conhecimento. Então, como era uma questão de agenda, eu não pude participar, como aconteceu na primeira diligência. E eu contei e conto com a parcimônia de vocês, nesse sentido. Nós temos mecanismo de cobrança dos documentos. Essa presidência nunca se opôs a assinar qualquer pedido de ofício encaminhado ao presidente da Câmara para que sejam providenciados os documentos. Esse é o nosso mecanismo. Não está servindo? Fizemos uma diligência semana passada, a partir de uma denúncia do Coronel Meira. E fomos até a FERSB, porque não havia prejuízo. Naquela ocasião, estávamos eu, a senhora, o coronel, e também o locador, a vereadora Chiara não podia participar. E é perfeitamente compreensível, nós temos compromisso. Então, dizer que existe descompasso, eu quero discordar da senhora gentilmente e educadamente. O descompasso pode acontecer a partir dos entendimentos. E eu acho que não é descompasso, isso é democracia e isso é convicção. Não quero dizer aqui, apesar do Jornal da Cidade ter dito que estava havendo um outro relatório, que alguém deve ter abduzido eles, ou então veio alguém ali, psicografou para ele uma informação nesse sentido. Eu acredito que vai haver um relatório, se ele vai ser aprovado, se ele vai ser todo ele aceito, isso é a casa que vai dizer, isso aqui é uma casa democrática, isso aqui cada um tem as suas convicções.
Também comungo da ideia do coronel Meira, vereador Meira, sobre a materialização das provas. Nós precisamos materializar essas provas que não são novas, que já remontam quase uma década. Nós precisamos materializar. Precisamos ter a convicção para ter condições de elaborar um relatório que seja realmente a expressão de toda a comissão, que está sob a sua responsabilidade e muito bem posta, por causa da sua formação e por causa da sua maneira de se expressar. Eu fiz algumas anotações aqui, na medida que vocês iam falando. Acredito que a responsabilidade deve ser atribuída àquele que faltou com a responsabilidade, à sua chefia imediata e àqueles que prevaricaram quanto a essa informação. Isso aí nós estamos convictos e conscientes. Acho que não fomos impedidos de entrar, acho que não foi sonegada a informação, apesar de não ser da maneira que nós queríamos e desejamos. Vamos reiterar os pedidos aqui. Eu tenho convicção que vamos reiterar os pedidos. Agora, eu também entendo que quando a vereadora Chiara diz que essa ceia é uma palhaçada, eu também posso me ofender, mas não vou fazer dessa maneira. Mesmo considerando que talvez o rumo não tenha sido aquele, não vejo como palhaçada, acho que uma coisa importante. O doutor Orlando precisa rever o que ele fez, o que ele falou. Isso é ponto pacífico. Ninguém aqui vai assinar qualquer tipo de ato de intempestividade, de falta de educação ou de estupidez. Eu sou versado na escola da vida e tenho a Bíblia como um livro de cabeceira. E ele diz, não responda ao tolo segundo a sua tolice. Então, não costumo devolver ofensas, não costumo tratar as pessoas de forma desleal, mesmo sendo tratado de forma desleal. Então, eu quero aqui dizer que não sou a favor de agressão, principalmente entre poderes. Eu fiz uma defesa aqui na segunda-feira por causa da interferência dos poderes. Eu acho que isso é primícia do nosso Estado democrático de direito. Nós temos um Estado democrático de direito e ele precisa ser respeitado. A interferência dos poderes é danosa, não faz bem. Evitar denúncias, nós não vamos evitar. Materializá-las, talvez tenhamos dificuldade. Então, se os membros da SEI entenderem que daqui para frente não avançaremos em mais nada, se daqui para frente a senhora desejar e os membros entenderem que isso é positivo, já trabalharmos com a elaboração do relatório, não sou eu como membro da SEI, mesmo sendo presidente, os nossos votos são iguais, os nossos votos não são diferentes. Eu não vejo por que a deliberação, já que estamos num colegiado, e esse colegiado vai definir. Agora, se existe ainda mais algum tempo para podermos avançar e recebermos mais documentos que sejam mais esclarecedores, que possam elucidar, trazer luz à sua convicção e o seu relatório, nós prorrogamos. Afinal, o plenário está reservado para 90 dias. Agora, se a reserva do plenário para reuniões está interferindo o trabalho de outros vereadores, porque essa comissão não vai avançar mais, democraticamente nós decidimos, a partir de hoje, teremos uma próxima reunião para a discussão do relatório. Para mim é muito simples. A senhora me ensinou que não se pode ter fígado, estômago e coração na política. Foi a senhora que me ensinou. Né? Então, naturalmente, tem decisões que nós precisamos não tomar com o fígado, nem com o estômago e nem com o coração. Então, eu quero abrir a palavra a vocês e reitero, não concordo, acho que nenhum tipo de ofensa, nenhum destempero
pode ser tolerado como normal, pelo menos numa casa parlamentar, cuja ferramenta é o diálogo, é o entendimento, é a concordância ou pelo menos uma votação democrática. O senhor quer fazer uso da palavra, presidente? Por favor, vereador. Vereador Bira, presidente dessa comissão, bom dia a todos. Bem rapidamente, só para deixar um alerta aqui ao Executivo, né? Esse atrito entre Executivo e Legislativo não é nada bom, nem para um, nem para outro, e principalmente não é bom para a cidade. Então, eu acho que é o momento de deixar registrado ao Executivo que me preocupa, com tão pouco tempo de mandato, chegar a esse ponto, o relacionamento entre o Executivo e o Legislativo. Começou muito cedo, é muito perigoso isso. Me preocupa muito quando se tem essa dificuldade de conseguir esses documentos e quando os nossos colegas vereadores, democraticamente eleitos, para fiscalizar os recursos aplicados dos munícipes que pagam os seus impostos e que vai até uma secretaria e é tratado da forma como foi. Primeiro por usar um termo como se estivesse armado um circo no mau sentido, até porque até os palhaços merecem respeito. A profissão dos palhaços merece respeito. E eu gosto. Tem que deixar aqui registrado, nós temos um grande colega que é o Palhaço Faísca, que toda vez que alguém fala de palhaçada perto dele, ele já corrige. Até os palhaços, ele é uma profissão digna, então tem que ter respeito por eles também. Então, e usar esse termo, como o vereador Meira usou, de forma pejorativa, para o trabalho de uma comissão, vereador Bira, realmente não é um bom caminho, não é dessa maneira, desta forma, com esse relacionamento entre o Executivo e o Legislativo, que nós vamos caminhar pelo melhor da nossa cidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Os munícipes de Bauru merecem respeito da administração pública municipal, principalmente no que diz respeito a relacionamento entre os poderes, porque se for nessa linha, não vai dar bom no final. Acende aqui uma luz amarela, tá? Então é só isso que eu queria deixar registrado. Obrigado. Vereador Estela? Pode, vereadora. Tá, obrigada. Eu vou aproveitar que o presidente está aqui, presidente, e vou sugerir, eu acho que eu posso falar em nome da vereadora Estela, do vereador Locadora, que estávamos juntos ontem, e também do vereador Carlinhos, que também estava presente. Eu acho que a Câmara Municipal teria que emitir uma nota de repúdio à forma como nós fomos recebidos ontem na Secretaria Municipal de Saúde. Eu acho que isso é importante em defesa da imagem da instituição e de nós, vereadores, que estamos fazendo um trabalho sério. Então, eu deixo aqui esse apelo à Vossa Excelência. Seguramente fala em meu nome. E o vereador Locadora vai ter oportunidade ali de dizer, mas tenho certeza que também, assim como o vereador Carlinhos. Fala em nome da comissão. A comissão também se sente ofendida, não há nenhuma aquiescência com esse tipo de situação. Eu queria fazer só mais algumas pontuações aqui, até porque eu guardo concordância com a fala da vereadora Chiara, sobretudo no seguinte sentido. E se os senhores se lembrarem, na última sessão, eu me dirigi ao doutor Orlando, na tribuna dessa casa, já o alertando para uma primeira descompostura dele diante de uma das emissoras de rádio local, onde ele se reportou a essa comissão como uma nau sem rumo e disse que os vereadores da comissão estavam perdidos, batendo cabeça e sem rumo. Eu alertei o secretário, primeiro, para o desrespeito, segundo, para o desconhecimento, porque se tivesse tendo o cuidado que qualquer secretário, cônscio da sua responsabilidade, diante de uma secretaria que trabalha com tantos milhões,
e uma chefe do executivo. Ambos deveriam estar pedindo para as suas figuras de confiança, sobretudo na área jurídica, estarem atentos aos primeiros relatórios que nós já produzimos. E que, se ele o fizesse, teria consciência de que não estou, como não estamos, perdidos nem sem rumos. Muito pelo contrário. Cada dia mais, assim como disse aqui a vereadora Chiara, eu estou convencida de que esse jogo público de desrespeito, esse jogo de palavras, quer fazer crer à sociedade que nós somos despreparados, sem rumo, e aí isso me convence, vereadora Chiara, de que a sonegação de documentos, de acesso a documentos essenciais, informações básicas, que se tem sim, se deve ao propósito de obstruir os trabalhos dessa comissão. E aí eu quero fazer aqui, eu concordo com a quase totalidade da fala do vereador Meira. Eu acho que chega a 95, vereador. Tá bom, 95. O senhor está bem comigo hoje. 95, parabéns. Posso falar um aleluia? Senhor, eu tenho uma visão quanto à responsabilidade. O Rodrigo foi prefeito 8 anos, o Gazeta foi prefeito 4. A Suelen está prefeita há 1. E eu quero dizer, mais uma vez, porque disse isso lá ontem, tenho dito isso aqui na tribuna e tenho dito isso nessa comissão. Pouco me importa se é um dia, um mês, um ano ou vários anos. Você assumiu, você tem responsabilidade sobre a máquina. Ah, eu não consigo? Vamos brincar de tropa de elite. Pede para sair, 02. Sai. Agora, se você está, você é responsável. Esse posicionamento do doutor Orlando na rádio já foi um primeiro sinal de desrespeito com a casa e com a comissão. Ontem, ele só tratou de piorar. Porque, além do desrespeito, mostrou um despreparo que talvez possa ter dado certo na iniciativa privada. Mas eu já alertei o secretário na oitiva que teve aqui nessa casa. Nós não somos a Unimed. Nós estamos falando do poder público, com rito, com 17 fiscais eleitos pelo povo, com Ministério Público, com sociedade, com Conselho Municipal da Saúde, o que não existe na iniciativa privada. Ah, eu estou perdendo dinheiro? Problema dele. Se não tomou posse com uma 9 milímetros na cabeça, não foi forçoso, foi voluntário. E a partir do momento que você está, você tem que seguir o rito. Há uma liturgia a ser seguida. E esse é o papel do parlamento. E isso não está sendo respeitado. Assumiu? Olha, deixa eu mostrar para a cidade que isso aqui é uma grande bagunça e que agora eu vou começar a organizar. Está terminando o primeiro ano e não organizou. Como nós estamos descobrindo nessa SEI, que nós teremos grandes problemas com esses chamamentos que estão pela frente. Nós temos a percepção de causa anunciado, por inércia e por uma série de desdobramentos que já ficou inequívoco para mim durante as oitivas aqui. Agora, é muito triste, é lamentável, o diz que virou as oitivas aqui. E por isso eu concordo, em gênero, número e grau, com as palavras da vereadora Chiara. Você ficou nos 95, viu, Meira? Mas a Chiara ficou nos 100%. Por quê? Porque só muita inocência para a gente não olhar para as contradições trazidas aqui. Ora a informação é X, ora a informação é Y, depois chama de novo, aí se desdiz o que foi dito, depois se volta atrás. Quer dizer, nós não somos uma nau sem rumo. Estão tentando colocar vento para ver se a nau naufraga. Não vai naufragar. Não vai naufragar. Esse é o alerta que eu quero fazer e eu corroboro
as palavras da vereadora também no pedido feito à presidência. Porque eu penso que ao se atingir um vereador, se atinge o parlamento. Ao se atingir uma comissão, se atinge o parlamento. E ao se atingir o parlamento, cria-se uma crise institucional na cidade. E essa postura reiterada do governo inspira cuidados. Porque não é a primeira vez. Mas no tocante a uma comissão especial de inquérito, isso é muito grave, presidente. E quero dizer algo que disse aqui na votação das 2 primeiras comissões especiais de inquérito que eu não assinei. Votei favoravelmente acompanhando esse plenário. Compus uma delas, inclusive no papel de presidente. Mas eu sou contra a banalização dos instrumentos. E a comissão especial de inquérito é um instrumento importante. Esta sei, vereador Bira, esta eu assinei. E tivesse atento o executivo, teria visto, não só da nossa parte, porque eu sou oposição, sim, mas faço oposição com lealdade e aponto críticas e caminhos. E quando eu assino, assim como quase a totalidade dos vereadores da casa assinou, nós estamos falando de uma SEI diversa das 2 primeiras. E nós estamos falando de um fato concreto e grave. Tratar com a desídia, com o desprezo e com os ataques que o gestor da saúde vem tratando. E esse descompromisso da chefe do executivo, como se houvesse aqui um acordão de que a SEI existe para dar um puxão de orelha no executivo, quero deixar claro para essa casa que eu sou contra. Esse não é o papel da SEI. Comissões especiais de inquérito não existem para dizer, olha, corrige o rumo aqui, acerta ali e faz... Isso não é papel de uma comissão especial de inquérito. Isso é papel do conselheiro, da prefeita, isso é papel do vereador de sustentação, isso é papel do chefe de gabinete, isso é papel da equipe de governo da prefeita. Isso não é o papel da Câmara Municipal, não é o papel dos vereadores, não é o papel de uma comissão especial de inquérito. Senão nós vamos ficar brincando de a cada 3 meses criar uma comissão especial de inquérito para ajudar a prefeita a governar. Esse não é o meu papel. Meu compromisso é com a cidade. E o nosso papel aqui como vereador é fiscalizar. O executivo no papel dele, nós no nosso. Então, se eles não entenderam isso ainda, e se alguém não tinha entendido, que entenda. Não se faz, a meu ver, um relatório de puxão de orelha. Eu não sou mãe de ninguém. Não sou a professorinha que vai dizer para o aluno que não pode deixar o restinho do lanche cair no chão, que tem que pegar a vassourinha e a pazinha para a gente limpar a sujeira. Não é esse o nosso papel, não é o meu e não é isso que eu vou fazer. Não me dispus a ser votada pelos vereadores dessa casa para compor e, na sequência, ser indicada a relatora e confirmada a relatora para fazer o papel de monitora de prefeita inexperiente e de secretário de saúde destemperado. Não é esse o meu papel. Temos muitos elementos, todos muito preocupantes. E a partir da diligência de ontem, como dito aqui, por mais de um vereador hoje, estou convencida de que não chegarão documentos a essa casa. Portanto, particularmente, vereador Bira, a menos que Vossa Excelência queira reiterar, eu estou cansada de reiterar ofícios, vereadora Chiara. Nós passamos 60 e tantos dias reiterando ofício e depois reiterando o ofício que reiterou o primeiro ofício. E assim, eu entendo o desabafo da vereadora, porque tentam nos impingir esse papel de descontrole, né, de desconhecimento e do circo armado para roubar a cena. Ninguém aqui está preocupado com isso. Eu não estou. Nós temos um trabalho sério para ser feito. E a prova disso é esse trabalho que o secretário da SEI fez juntamente com essa relatora.
Se o doutor Orlando tivesse preocupação com o que está acontecendo debaixo do seu nariz, ele teria pedido acesso a isso aqui sentado ali que nem gente grande, não numa atitude infantil. Vamos ver o que é que está faltando e nós vamos providenciar. Não. Já começou, presidente, fazendo o mesmo jogo que, infelizmente, a prefeita Suelen Rosim, por uma falta de argumento e conteúdo para o debate, já tentou fazer com essa vereadora aqui mais de uma vez. E as intervenções do secretário ontem começou, infelizmente, novamente, parece que ele voltou ao status quo ante, né, vereadora? Quando aqui na saída da pandemia diz que a FERSB é uma bagunça, que foi criada só para o povo ganhar muito. Depois ele voltou atrás aqui nessa comissão, dizendo não da importância e da estratégia, que ele não pensava mais daquela maneira. Mas ontem, naquele rompante, ele voltou a tratar a FERSB como um esquemão e atribuiu isso à minha gestão. Eu não me lembro de ter sido eleita prefeita nessa cidade. Mas claro que com toda a calma e tranquilidade de quem tem convicção do trabalho que está fazendo, eu respondi ao secretário que nunca fui prefeita, mas que se tivesse sido, seguramente a secretaria não estaria aquela bagunça que está. E aí, começou lá. Vamos culpabilizar onde começou. Prosseguiu, vamos culpabilizar. E se mantém. Vai ser culpabilizado, porque a responsabilidade é do gestor. E nós estamos falando de muitos milhões de reais. Não é uma puxadinha de orelha. Nós estamos falando em dinheiro jorrando e ninguém sabe no que está sendo pago. Nós estamos falando em controle manual, em observação com lápis, presidente. Observação com lápis no controle de recursos públicos federais da área da saúde. Por lei federal e pela força da Constituição, há um controle social obrigatório com recursos do fundo. E isso, infelizmente, não está tendo. Então, quero reafirmar mais uma vez aqui, não somos uma nau sem rumo. E nós vamos aportar e nós vamos apresentar um relatório. E, particularmente, eu abro mão de qualquer novo pedido de informação e, como relator, eu abro mão de qualquer reiteração de documentos. Lembrei ontem que nós estamos a 20 e poucos dias do prazo final de 90. Não vejo necessidade também, vereadora Chiara, concordo com a senhora. Teremos 2 feriados no mês de novembro, nesse intervalo de 20 e poucos dias, e um ponto facultativo. Mais uma razão, presidente, pela qual eu chego à conclusão de que, de fato, tudo que nos foi omitido, nos foi propositalmente omitido até aqui. Mas nós vamos produzir o relatório e eu vou dialogar aí com os demais pares para que a gente encaminhe da melhor maneira possível, mas particularmente deixo claro e oficial aqui que não pretendo reiterar nem exigir qualquer nova documentação, porque estou consciente de que não virá. Vereadora Chiara, tem algo a falar? Vereador Meira, vereador Locadora, os demais vereadores, vereador Carlinhos, não? Bom, nós podemos deliberar que, como eu disse, nós estamos numa comissão, a comissão está completa, ou reiteramos, ou então, a partir de agora, a senhora se debruçaria, aguardando os documentos a mais que forem chegando ainda nesse prazo, o relatório do contador, que é fundamental também, afinal foi pago com dinheiro público e com bastante emergência, né, para que a gente possa... Uma pena que nem isso foi levado em conta pela administração, porque os documentos necessários, mais do que necessário para um bom trabalho, dinheiro público, mas bem insignificante, né, vereador Bira? Uma boa auditoria custaria mais de 100 mil e eu gostaria muito, porque uma auditoria agora, vereadora Chiara, cairia muito bem ali. Pela precariedade das informações e do controle, mas seguramente o trabalho do contador também se prejudica muito com a ausência de documentos oficiais. De qualquer maneira, seguramente ele vai produzir, assim como nós também iremos produzir o relatório. Eu assim, diferente, eu só discordo. Qualquer centavo para a gente vale, seja centenas, seja centavos, é do dinheiro público que a gente precisa dar conta. Por isso que eu fico preocupado com o Fundo de Saúde, que são certo. Bilhões. Então, podemos, então, fazer uma votação aqui, se aguardamos apenas e já vamos para... Não.
Nós já votamos aqui, vereador presidente, a prorrogação. Já foi aprovado pelo plenário. Sim, eu digo para reiterar novos pedidos. Se algum vereador tiver encaminhamento... A senhora não deixou terminar, mas se algum vereador tiver encaminhamento. Agora, o relatório, eu posso apresentar a qualquer momento dentro desse prazo limite. Pode ser que amanhã eu chego aqui e peço para que a gente extraordinariamente se reúna e vote o relatório. Pode ser que eu faça na semana que vem. Sim, senhor. Eu vou me debruçar sobre as anotações, diferentemente do que o secretário e a prefeita pensem. Eu sou muito dedicada, sou muito burocrática também. Eu uno documentos, eu estudo. Vocês viram aqui que as nossas perguntas eram sempre muito bem preparadas. Eu li muito, né, para poder formular as perguntas e as questões que, infelizmente, muitas ficaram sem resposta. Mas nós estamos com muita documentação, com muita informação e com muitos estudos que nós envidamos aí nos últimos 60 dias. No momento em que eu estiver preparada para apresentar esse relatório, eu vou avisá-los, assim como a mesa da casa, para que a gente possa fazer o encerramento e agendar a votação disso pela comissão e pelo plenário. Bom, então, acho que pela sua fala, nós vamos então reiterar os pedidos, tá, Augusto? Para não cometermos o erro de não cobrarmos o tanto quanto deveríamos e aí esperar a resposta. Eu entendi que havia a solicitação da vereadora de não reiterar. A opinião dela é de não reiterar. Isso. É isso? É isso, não é? Não reiterar, né? Sim, a senhora também concorda. Concordo. Concorda em não reiterar? Concordo, não reiterar. Foi essa votação que eu propus, se ninguém percebeu, foi essa votação que eu propus. Se apenas a vereadora se manifestou contra, nós vamos manter os pedidos. Agora, se a maioria entender que não deve ser reiterado, a gente não reitera. Vereador Locadora, o senhor entende que há necessidade de reiterarmos? Por uma questão de, sei lá... Olha, eu posso estar enganado, mas eu acho que não vai chegar documento nenhum. Não vai chegar. Não, eu acho que não... Porque, igual eu já falei ontem, eu e o vereador Borgo, lá atrás, na CEI da Covid, a gente esteve lá também com a Sueli. Da outra vez que a gente estava aqui, me subindo lá. Eu acredito, coitada, você vê ela falando ontem, eu tô aqui de mãos atadas. Ela pede e tá aguardando. Eu acho que não tem documento, sabe? Não era. Então, eu acho que... Não reiteramos. Não. A senhora já expressou, quer falar mais alguma coisa? O vereador Meira também. Então, não reiteramos e aguardamos aquilo que for chegando. Se houver necessidade de uma nova reunião extraordinária, a gente convoca, né? E, por enquanto, acho que é só mais algum assunto, mais algum apontamento que os membros queiram fazer, vereadores. Então, nada mais havendo a tratar, não havendo mais nenhum assunto, nós damos por encerrado, então, a 13ª reunião da Comissão Especial de Inquérito da FERSB, às 11h06. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia e uma boa tarde.